sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD Moleque. De cara já deixa aquele like que é importante, se inscreve no canal e aciona a notificação, que é esse sininho que tem aí, que sempre que eu postar um vídeo novo aparece pra vocês. E adivinha? Exatamente, o Rômulo PQD tá postando vídeo quase todo dia. Na verdade, esse mês foram vídeos todos os dias. Então aciona a notificação e fique por dentro de tudo que tá rolando no canal. Galera, o vídeo de hoje é o meu segundo quase reserva. Eu já tive o primeiro quase reserva quando eu me choquei com outro parapente. Quem não viu esse vídeo pode ir aqui na descrição do vídeo, que esse vídeo tá alucinante também. Minha primeira quase morte tá lá. E agora eu quase joguei o reserva de novo. Nessa vez eu cheguei mais perto de jogar o reserva, porque eu cheguei a sacar ele. Não cheguei a jogar, mas saquei, tirei os pinos do reserva. Só que ele não foi pro alto ainda. Não foi dessa vez que o PQD desceu de reserva. Nunca joguei um reserva na minha vida e ainda não foi dessa vez. Tô preparado para quando for, só que não foi agora. Galera, estava eu, para vocês entenderem, olha o que aconteceu primeiro. Então, galera, foi medonho. No vídeo sempre é muito rápido, mas lá parece que fica tudo em câmera lenta. Então nada mais justo do que a gente passar ele em câmera lenta. Galera, vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu na hora não tinha entendido, não tinha ideia o porquê meu parapente tinha parado de voar. Aí os iniciantes, então eu tô ferrado porque isso vai acontecer comigo. Não, não vai. Lembrando que se trata de um parapente Mantra R9. Brother, é uma vela que exige muita experiência, é uma vela que nem foi homologada. Ela seria uma CCC, só que nem homologada a CCC foi, beleza? Então, não é um parapente de iniciante, não é a velinha que a galera iniciante voa, tá? E teve um erro do piloto eu, Rômulo PQD, que eu só fui me dar conta disso depois no chão, porque quando tá lá em cima, o bagulho tá apertado e o cérebro não funciona. O que rolou? Vou mostrar para vocês aqui. Esse voo aqui eu fui voar com os alunos e geralmente eu passo voando perto de um aluno e fico ali dando instrução para ele. E essa vela Mantra, ela voa muito rápido. Para eu acompanhar o voo da vela de um aluno, eu tive que caçar o trimmer dela todo. Para quem não sabe o que é trimmer, é como se fosse um pré-freio, tá? Ela voa freada, ela voa mais lenta, ela voa com menos pressão. Então a vela dessa aqui, para manter estruturada e segura, ela precisa de velocidade. Eu estava lento. A minha ideia era voar lento ali perto dele, fazer as imagens dele, falar com ele, soltar o trimmer igual eu costumo fazer e pousar. Só que como eu tinha auxílio no pouso, eu não me preocupei em acelerar e pousar primeiro que ele. Então eu saí de perto dele e esqueci que eu tinha caçado o trimmer todo. Tô ali voando, tranquilo, pá, como quem não quer nada. Minha vela está muito lenta, com pouca pressão. Eu faço uma curva e bato numa bolha de térmica, acabando de tirar a pressão, a pouca pressão que tinha. Então, na hora que mudou essa configuração dela, ela caiu num flyback involuntário. E pior, se ela tá freada, como é que sai? Se não é o freio da minha mão. Tanto é que eu botava o freio no lugar e nada. Eu botava o freio no lugar e ela nem ameaçava sair do flyback. Eu olhando, perdendo muita altura. Teve um caso que aconteceu exatamente ali com um amigo nosso. Ele entrou no flyback porque ele quis, porque ele tinha acabado de voltar de um CIF, empolgado, fez um flyback e não conseguiu botar a vela para voar de novo. E ele ficou numa altura que ele estava indeciso se ele jogava o reserva ou se ele ia de flyback até o chão. Ele optou em de flyback até o chão e acabou batendo num telhado, bateu um pouquinho forte, machucou pouco, mas machucou as costelinhas lá e tal, não sei o que. E eu tinha essa cena na cabeça. Quando eu olhei perdendo muita altura rápido, vocês podem ver a velocidade que eu perco a altura, galera. Olha aqui, observe a altura que está esse parapentezinho ali. E olha só, após a fechada, a altura que ele vai estar. Então, tipo assim, perde muita altura e eu já estava abaixo. Aqui eu estava a cento e poucos metros, 120 metros de altura. Então eu não podia me dar o luxo de pensar muito se eu jogaria o reserva ou se eu tentaria botar a vela para voar.
Na hora que eu vi perdendo muita altura e que o chão tava chegando, eu saquei o reserva. Só que na hora que eu tirei a mão para sacar o reserva, aquele tirante ameaçou dar um avanço. Aí na hora que eu senti esse avanço, que era o que eu precisava para ver ela voar, eu tirei a mão do reserva e realmente ela voltou a voar, tá? Aí pousei, até que na hora que eu pousei o reserva ficou mais folgado na bunda e caiu no próprio pouso. Só que na hora, se eu tivesse lembrado o que eu tinha feito, que eu tinha puxado o trimmer, pum, eu soltava o trimmer ali. Na hora do fechamento, ela ia entrar em voo facilmente. Só que apaguei da memória, na hora que tá na situação ali, tu só quer sobreviver. E, meu irmão, é muito rápido. Aí, nego, não dá tempo de acelerar, brother, eu tava muito baixo. Até eu catar acelerador, até ter feito, até isso ali dar certo, já não ia ter dado certo. Então, eu ia jogar o reserva, se naquele momentinho ali, realmente ela não entrasse em voo, era reserva. Na verdade, eu analisei ali, vi que ainda tinha a última esperançazinha dela voltar e voltou. Se ela não volta naquela esperançazinha, se ela dá mais uma choradinha para entrar em voo, eu teria jogado reserva sem dó. Até porque jogar reserva, galera, não é vergonha. Ele tá aí para ser usado mesmo, tá? A ideia é essa, mas graças a Deus, pousar sem reserva é melhor e dessa vez deu certo. Então, galera, não precisa ficar amedrontado. Cometi um erro lá de voar com a vela toda caçada no trimmer, não me liguei, entrei numa bolinha térmica, entrou no flyback. Lembrando que, tipo assim, o que me tranquilizou muito quando eu me vi no flyback foi o sieve que eu fiz com o gatinho. Que, meu irmão, é exatamente aquilo. Quando ela caiu no flyback, eu falei, tô em casa, eu sei sair. Eu botava os batoques no lugarzinho ali, só que ela não saía porque ela estava numa configuração errada. Mas você se sente em casa, você sabe que você domina aquela situação. Se eu não tivesse feito o sieve, galera, eu ia estar ali sem saber se eu estava fazendo certo ou se era realmente aquilo que eu precisava fazer para o equipamento voar, tá? Assim que ela perdeu a pressão, ela caiu toda desconcertada, eu consegui, não sei se foi por querer ou sem querer, acertar certinho o flyback. Cara, no vídeo é muito rápido, mas lá parece que eu fiquei 1 hora voando de flyback. Então eu falei, caralho, flyback encaixadinho, só que não saía. É mó doideira. O bagulho, quando tu tá numa situação louca assim, parece que fica meio que em câmera lenta. Mas foi isso aí. Então, galera, não grila. É uma vela muito louca, tá? Não é para qualquer um voar. Na verdade, talvez nem seja para eu voar, mas eu gosto de voar nela. Então, vou continuar voando nela. Só que, ó, trimmer soltinho. E é isso aí. Vamos continuar buscando altos voos. Eu acho que o recado que eu tinha para dar é esse aí. É um vídeo que a galera tava me pedindo muito. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado a dúvida de muita gente referente a isso, porque quando acontece qualquer parada assim, os iniciantes ficam empavorosos, achando que o esporte é muito perigoso. Não, não é. A gente que busca um pouco do perigo ali. É isso aí. Se você não deixou um like no começo do vídeo, moleque, deixa aquele like. Se você ainda não era inscrito no canal, claro, se inscreve no canal. E se inscrever no canal e não acionar a notificação, que é o sininho, não tá adiantando, porque o que vai mostrar que chegou um vídeo meu novo é você colocar no sininho e a opção todas, que sempre que eu postar um vídeo novo vai aparecer para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.